Depois da última batalha intensa do Jinwoo versus o Rei Formiga, a gente tem que ver o que aconteceu, né? Vemos que ele tá procurando uma saída de salvar a Tia Rain. E por que ele não pegou ainda a sombra do Rei Formiga? Bom, eu vou te mostrar isso tudo. Hoje a gente vai entrar na salvação. Tia Rain vai voltar de boa, graças a Deus. E Jinwoo adquire a nova sombra, que se torna a sombra mais poderosa do exército dele. Tá preparado, cara? Então vem comigo que eu vou te contar tudo que vai rolar no próximo episódio de Solo Leveling agora. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Miranda e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, é o seguinte, depois da grande luta contra o Rei Formiga, o Baekhyun-ho se aproximou do Jinwoo. Ele viu lá que o Jinwoo tava de todo tipo tentando salvar a Tia Rain, só que ela tava numa fase crítica, irmão, em péssimas condições, visivelmente pálida. O Jinwoo percebeu que ele tava perdendo muito tempo, ele sabia que ele precisava encontrar um curandeiro o mais rápido possível. Só que a skill dele, né, de transferir das sombras e tal, não dava pra ser usada agora. Ele tinha acabado de usar pra vir pra ilha, ele tem um cooldown, né, pra poder recarregar. Mesmo que ele fosse à cidade voando com o Kaizo, ele sabia que talvez a Tia Rain morreria antes dele chegar lá. Não tinha tempo pra mais nada. Todas as poções tinham dado errada. Um momento depois, o Jinwoo se lembrou de uma coisa importante e pediu ao cinegrafista que ele desligasse as câmeras por 1 minuto. E aí o cinegrafista desligou. Mesmo que um pouco assustado, ele obedeceu. O Jinwoo então ordenou que os seus soldados das sombras procurassem o corpo do Min Byung-gyu, cara, que tava lá. Logo depois, o General Orc trouxe o caçador, o corpo dele é o Jinwoo exausto. Ele mal conseguia manter os olhos abertos, mas a mente dele estando em caos, ele sentia como se a cabeça dele fosse ser consumida pelas formigas. Mas beleza, com determinação, ele não desistiu. Ele sabia que ele tinha que tentar reviver o Min Byung-gyu a todo custo. Quando ele olhou para o corpo dele, ele se preparou ali para usar a técnica de extração das sombras e a mensagem do sistema apareceu, permitindo que ele tentasse mais uma vez. Ou seja, ele falhou na primeira tentativa, o Byung-gyu não foi extraído de primeira. Só que ele não se deixou abalar, ele sabia que a rejeição da sombra significava que o Byung-gyu ele não desejava ser revivido, mas ele insistiu. A segunda tentativa também falhou, e aí ele percebeu que com o nível de habilidade dele atual deveria ser muito simples, porque a gente sabe que o Jinwoo já superou no rank S, sim, em todos os aspectos possíveis. Só que o Byung-gyu ele estava rejeitando, ele estava resistindo a ser extraído. Com um coração firme, o Jinwoo tentou pela última vez, acreditando que a vida de alguém deveria vir em primeiro lugar, e com essa intenção ele usou a técnica, só que dessa vez o corpo do Byung-gyu começou a ser coberto por uma aura escura. Daí o Baekhyun-ho, ele ficou observando aquilo, ele estava surpreso com o corpo do Byung-gyu se transformando num guerreiro das sombras do Jinwoo. O poder do cara literalmente estava além do que todo mundo imaginava. Ele entendeu que naquele momento ali, aquela ocasião, não só era um momento para ele conseguir reviver, mas trazer à tona uma alma profunda de um personagem de volta. Olha que doideira. Nessa hora, a sombra do Byung-gyu, cara, transformada, começou a usar a magia de cura no corpo da Tia Rain. Algo que surpreendeu todo mundo que estava ali. O Jinwoo ele sabia que a habilidade do Byung-gyu era uma habilidade incrível, mas ele não esperava que a sombra tomasse a iniciativa sozinho. Literalmente, o Jinwoo não fez absolutamente nada. Ele só reviveu a sombra e a sombra foi curar a Tia Rain. Mesmo sem receber as ordens, ele começou a trazê-la de volta, mostrando a verdadeira natureza da bondade dele. Tanto que ele falou antes, enquanto eu estiver na retaguarda, ninguém vai sofrer. O cara que estava filmando lá, o cinegrafista, ele ainda estava presente, ele ficou em choque, né, entendendo o motivo do Jinwoo, dele ter pedido para desligar a câmera, e aí ele viu o poder do Jinwoo em ação e entendeu que esse poder não era um poder para ser mostrado para todo mundo, porque imagina, todo mundo vai achar que o Jinwoo poderia simplesmente reviver as pessoas aleatoriamente que morreram, a vida também não é assim, né? Então assim, o Baekhyun-ho, ele segurou o ombro do Jinwoo e falou que tinha confiança no futuro dele. Ele sabia que o poder do Byung-gyu poderia ser útil nas próximas batalhas, mas também entendia que o Byung-gyu ele não gostava de violência e ele não seria forçado a lutar. O Jinwoo então ele apertou a mão do Baekhyun-ho com firmeza e agradeceu pela ajuda, reconhecendo o apoio genuíno, né, de todos. Ele então se aproximou da sombra do Byung-gyu e desfez ela, fazendo com que o poder de invocar dele fosse cancelado. Ou seja, a sombra antes de desaparecer só sorriu para ele. Esse sorriso do Byung-gyu era um gesto literalmente que o Jinwoo apreciou profundamente, porque o cara queria paz, ele queria descansar em paz, não queria mais guerra, não queria mais nada, entendeu? Essa é que era a ideia. Pouco tempo depois, o helicóptero chegou na orla da ilha lá para buscar os caçadores e eles começaram a caminhar em direção ao helicóptero, e aí o Jinwoo pediu pro Baekhyun-ho ir na frente, porque ele ainda tinha alguma coisa para fazer. Apesar disso, o Jinwoo garantiu que ele abriria o caminho para os outros e limparia o restante das formigas da ilha. E aí ele montou no Kaizo e foi pro céu. O Jinwoo estava determinado a exterminar todas as formigas restantes, que era aquilo que eu tinha comentado para vocês no último vídeo, que eles tinham que exterminar, né? Por mais que as formigas ficassem vivas apenas um mês, ou algum tempo, um ano, sei lá, um tempo só específico depois, cara, elas podiam arranjar outra rainha e se reproduzir mais. Isso não ia dar muito certo.
Então, enquanto os outros seguiam pro helicóptero, o futuro meio que parecia incerto, mas ele sabia que tinha a força necessária para enfrentar todos os desafios ali. Depois deles entregarem os caçadores coreanos agora e permitir que eles deixassem a ilha, né, tranquilos, o Jin-Woo só ficou lá para limpar essas formigas. O Tusk começou a queimar tudo ali que não tinha aparecido, inclusive, e mais tarde ganhou experiência extra. Também serve pro Jin-Woo, né? Ele exterminar todas aquelas formigas é XP mais para ele começar a subir de nível, então ele só pensou em tipo assim, vou ganhar mais XP, irmão, vou acabar com tudo que tem por aqui. E enquanto ele estava olhando o sistema no inventário, o Jin-Woo encontrou uma espada extraordinária. Para surpresa dele, ele tinha sido possuída por um rei demônio há muito tempo. Era uma espada que ele tinha recebido do próprio rei demônio. E aí ele pensou, tipo, beleza, vamos testar essa espada aí. O Jin-Woo então saiu balançando a espada e começou a produzir raio dela. Surpreso, ele falou, pô, isso é muito incrível. Tipo assim, ele não ia poder deixar ela como item apodrecendo no inventário, mas pelo menos ele vai limpar o resto dos ovos ali. Então a equipe japonesa se reuniu nos navios da proximidade, né, os que tinham sobrado, onde o Hoshino ainda estava mentalmente afetado, o cara estava em êxtase ali, desesperado, porque ele era um cara que tinha muita admiração, né, por Sugimoto, Kumamoto e tudo mais, e de repente o Hoshino se aproximou do Hoshino e perguntou o que estava de errado com ele, e aí ele falou que existia um verdadeiro monstro na ilha. Ninguém ia entender se não enfrentasse esse bicho de frente, quem entendeu foi a galera dos coreanos, né, e ele falou, mano, se você visse esse cara, era impossível derrotar ele, não tem como um caçador vencer um monstro como aquele. Só que Sugimoto já disse que já tinha terminado, que ele não precisava mais se preocupar. O Hoshino ficou surpreso, porque pô, ele não conseguia acreditar que alguém derrotou aquele monstro, ele falou que era impossível, e ele perguntou quem foi. E aí ele lembrou das palavras do Ryuji, né, sobre o caçador coreano muito habilidoso, que não tinha se mostrado, e finalmente entendeu que esse caçador que poderia derrotar o monstro era o San Jin-Woo. Bom, enquanto isso, o oficial relatou que o enxame de formigas tinha sido detectado em todos os locais e que os soldados estavam se preparando para a batalha, e em outro lugar alguém estava assistindo a transmissão da ilha de Jeju, era o Michael Korn, né, e o David Brennan também, que era o diretor da gerência do Michael, que discutia sobre o Jin-Woo, né, e o Michael até comentou que caçadores podem controlar centenas de pessoas. Isso não são habilidades comuns, mas é uma habilidade muito ruim. Se pessoas como esse caçador estivessem num país pequeno, como a Coreia, ele poderia talvez dominar a Coreia toda. E aí o outro cara começou a concordar, né, que falou mais sobre o caçador Jin-Woo, e o Michael, ele então entregou um arquivo e explicou que antes disso teve um incidente de incêndio causado por alguém chamado Sun. Sabemos que o Will Hwan, ele foi encontrado vivo lá no calabouço de Ginga, e mesmo que ele tenha limpado a área, ele ainda é um caçador da Coreia. A gente não sabe se ele é um monstro ou um humano, só que depois de buscar mais informações descobriram que o Jin-Woo era filho do Sun Will Hwan. E o diretor ficou surpreso, né, porque outros países talvez não soubessem disso, só que essa era uma oportunidade rara para recrutar o Jin-Woo para ele ir atrás do pai dele. Só que não seria tão fácil quando eles se registraram com dinheiro e tudo mais. Se eles recrutarem outro caçador da Coreia, talvez a aliança americana com a Coreia comece a se esticar. Só que ainda assim ele estava pensando um pouco mais, e o Jin-Woo talvez valesse esse risco, né? Então ele falou que ia tentar encontrar com o Jin-Woo. Enquanto isso, ele continuou limpando as formigas restantes lá na ilha de Jeju, né? Nosso proto é brabo. E agora, que ele já tinha atingido o nível 100, ele se aproximou do cadáver do rei formiga. E aí ele começou a extrair a sombra dessa formiga. Naquele momento, uma aura absurda apareceu, densa, uma escuridão que o Jin-Woo nunca tinha visto antes. E ele falou tipo, cara, eu não consigo sentir nada. Será que o efeito da extração da sombra que ele usou na formiga funcionou? Por um momento a habilidade falhou. Só que a escuridão começou a desaparecer e o Jin-Woo sentiu algo. E quando ele virou, ele sorriu quando ele viu o rei das formigas extraído com sucesso. Tipo assim, mano, algo que nunca tinha acontecido antes. E aí o Rei Formiga recebeu a patente de General Formiga. Ele se curvou diante do Jin-Woo e falou, esperando um nome, você tem que, mestre, me dê um nome agora. Mano, o Jin-Woo ficou chocado. Ele percebeu que aquela sombra podia falar diferente das outras sombras, algo que ele nunca tinha presenciado antes. E a formiga explicou que antes de morrer, ela já era capaz de se comunicar. Agora, como sombra do Jin-Woo, ela ainda possui essa habilidade. Daí o Jin-Woo achou aquilo estranho, porque ele acreditava que as sombras não podiam falar. Só que com o tempo ele começou a entender que, sendo a sua sombra, essa capacidade se tornava possível. O General Formiga, mesmo depois da morte, ele obedecia a qualquer comando e até se tornaria um traidor caso fosse necessário. Só que ele não morreria a menos que fosse revogado pelo poder do Jin-Woo. Então o Jin-Woo foi lá e deu um nome para essa formiga de Beru. Depois disso, o Jin-Woo se aproximou dele, do cadáver da rainha formiga, e extraiu a sombra dela também. Assim como o rei, a sombra da rainha se formou ali e acendeu, promovendo as formigas generais. O Beru, cara, depois dele ter sido derrotado, a única coisa que ele pensava era, quero servir o Jin-Woo a todo custo, irmão. Eu fui derrotado por um ser
que é absolutamente absurdo. Então eu vou servir ele. E aí a sombra da rainha vai no mesmo pique, né? Quando a sombra da rainha assumiu o controle, as outras formigas rapidinho foram dominadas pela presença dela também. E o Jinwoo, ele só pensou naquilo ali, ele ficou surpreso, né? Ele até perguntou ao Beru sobre o que tinha acontecido, e o Beru explicou que as habilidades da rainha formiga era controlar as colônias, o que significa que o controle sobre o exército de formigas foi transferido para sua sombra. Não tinha necessidade de existir duas na liderança, então o Jinwoo cancelou a extração da sombra da rainha, ficando só com o Beru, porque lembra, ele comeu a rainha, conseguiu a habilidade de controlar toda a colônia, e aí no final das contas ele ia ter dois que controlavam? Não, então ele acabou com a rainha de novo e deixou só o Beru para controlar todo mundo. O Jinwoo, ele começou a pensar nas formigas que ainda estavam na ilha e questionou o Beru sobre o número restante. Daí o Beru tinha essa informação. Antes da destruição da colônia, eles tinham 8.700 formigas, só que agora tinham só 4.000, para vocês terem uma ideia de que eles basicamente não derrotaram quase nada, tá ligado? Das formigas que estavam ali, porque eram 8.700, agora sobraram 4.000, tem muita formiga, pô, para brigar ainda. O Jinwoo, então ele percebeu que ainda tinham muitas formigas para exterminar e ele ordenou ao Beru que acabasse com todas as formigas da ilha. Ele ia matar a própria raça. Prontamente ele aceitou essa ordem e partiu para a missão. Enquanto isso, lá do outro lado da ilha, o caçador responsável pela defesa marítima estava lutando contra uma horda de formigas, canhões dos navios estavam disparando para cima das formigas, os magos lançando ataque à distância, né, contra o enxame, entre outros caçadores que também estavam lutando. O Lee Mi-sung, ele estava preocupado com aquela situação. Ele perguntava sobre como ele poderia lutar contra aquele tipo de monstro, já que mesmo que fosse um caçador, não era um caçador experiente, né? O cara só queria se mostrar para as câmeras. Perto da praia, alguns caçadores aposentados também se prepararam para enfrentar as formigas que estavam chegando na costa do país lá, né? Eles estavam apreensivos, mano, temendo a velocidade que as formigas iam chegar. Só que quando elas atacaram, uma coisa surpreendente aconteceu. Elas do nada foram derrotadas e caíram muito rápido. Tão rápido que ninguém conseguiu nem ver o que realmente aconteceu. Isso porque eles descobriram que o Beru tinha se movido numa velocidade absurda e conseguiu erradicar a horda inteira de formiga numa porrada só, levando todo mundo. A incursão dessa área da ilha de Jeju foi concluída em 2 dias, e a colônia inteira de formigas foi erradicada da face da terra. Só que ainda tinha algumas formigas voando em direção ao mar da China. O oficial responsável alertou sobre essa nova colônia vindo em direção ali à Coreia, né? E o capitão pediu que a missão fosse interrompida para um herói se encarregar sozinho dessa tarefa. Esse herói era um caçador de rank S brabíssimo, né, que decidiu enfrentar a colônia de formigas. Ele trouxe à tona a aura de fogo dele e preparou para a batalha. Ele pegou só as lâminas com habilidade absurda, e aí quando as formigas estavam chegando, ele demonstrou a força, eliminando todas as ameaças num ataque só de uma vez por todas também. Literalmente, com um ataque de fogo, fez as formigas explodirem. E aí depois o caçador que estava observando aquilo, ficou pensando, cara, como é que essas formigas são fracas? Ele até acrescentou que se as formigas fossem derrotadas, Sung Jin-woo ainda estaria vivo e talvez fosse um pouco mais interessante do que ele imaginava. Então, uma formiga caiu no chão lá da colônia, e enquanto isso, do outro lado, outra pessoa observava a luta contra o Rei Formiga, né? Vendo que aquilo tudo aconteceu, ele destruiu um monstro tão poderoso assim, ele começou a pensar que o Jinwoo era uma pessoa interessante também. E esse cara que estava assistindo era ninguém menos do que Thomas Andrea. E ele era o caçador mais forte da América, cara. Então, irmão, não tem como. O que ele vai fazer sobre o Jinwoo agora? O Thomas, ele só pensou no seguinte. Ele sabia que o Hwang Dong-soo estava querendo ir atrás do Jinwoo, e aí ele pensou que talvez não fosse perdoar alguém que toque alguma coisa que é dele, porque ele falou, mano, o Hwang Dong-soo, ele é da minha guilda. Se vai tocar no que é meu, eu não vou perdoar não, tá ligado? E mais tarde, mesmo que tenham retornado à ilha de Jeju à noite, os caçadores de uma outra guilda lá foram designados só pra pegar os cristais de mana e tomar muito cuidado, caso acontecesse alguma coisa e tal. Enquanto eles iam até o ninho das formigas, Jong-soo refletiu sobre o seu passado, falava sobre si mesmo que estava ocupado coletando os cristais de mana e de repente ele ficou surpreso com a presença de uma formiga ainda viva. Só que rapidinho ficou alerta e o Jong-soo nesse momento imediatamente se preparou apontando a espada. Ele disse que a equipe de mineração não precisava se preocupar, porque mesmo que houvesse algumas formigas restantes, ele resolveria tudo muito rápido. Só que de repente o caçador viu uma figura misteriosa aparecendo ali do nada. E aí perguntou pra ele quem era ele pra ele mostrar a identidade, porque ele estava numa área restrita. Se ele não seguisse o comando, eles iam atirar nele. E os outros caçadores ficaram um pouco nervosos, comentaram, pô, calma aí, quem é essa pessoa que tá chegando aí? E aí foi a primeira aparição dos monarcas que vão ser o próximo desafio do Jinwoo, tá ligado? Eles estavam lá curiosos pra conhecer o famoso Monarca das Sombras, tá ligado? O poder que eles estavam sentindo ali parecia ser familiar, mas eles não entendiam por que esse monarca estava ajudando a humanidade. Os monarcas não faziam isso, então sem perder tempo, eles continuaram planejando a caçada, né?
como eles iam fazer. E aí os dois monarcas abriram um portal e meteram o pé da ilha, porque eles tinham coisas pendentes para resolver. Depois disso, em seguida, vemos lá a grande ilha de Jeju sendo completamente concluída, a escala vermelha foi embora, tá ligado? Agora a sociedade coreana tava realizando a cerimônia, né? Principalmente as cerimônias de todos os caçadores que tinham caído durante esse ataque. No total, tivemos 4.800 caçadores participando, sendo que 727 desses tinham experimentado um despertar normal. Infelizmente, 64 caçadores e 32 moradores civis perderam as suas vidas, né? E essa estratégia terminou com um número desconhecido de vítimas. Mas dessa vez o número foi relativamente pequeno, comparado aos 4 testes anteriores, as 4 vezes que eles invadiram as ilhas de Jeju, que morreu gente pra caramba. E lá a gente podia ver o Jin-Woo, que estava entregando um buquê de flores pro caçador caído, né, o Byung-Gyu. E agora o Jin-Woo, ele se tornou um assunto quente na mídia. Muita gente apoia ele, elogia a grandeza dos gênios e tal, mas tem outros caçadores que meio que tem uma repulsa, não gostam muito do Jin-Woo por conta de tudo o que aconteceu. Ainda bem que eles não viram que o Jin-Woo conseguia reviver as pessoas, né? Mas só quem tava com ele lá na ilha sabe do que se trata e não vai espalhar esse poder pra ninguém, pelo menos não por enquanto. Bom, família, assim a gente finaliza essa temporada de Solo Leveling, acabando com chave de ouro depois da aparição dos monarcas e sabendo que na próxima temporada a gente vai ter pai do Jin-Woo voltando, os monarcas pra ele lutar e muita coisa pela frente. Thomas Andre, que também se interessou, né, o caçador rank S americano, lá o rank nacional já, né, o cara já vai querer cair na porrada com o Jin-Woo de fato, então temos alguns encontros predestinados aí pra ver o que vai rolar. Eu espero que você esteja gostando disso aqui, e se estiver gostando, capricha no seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho se você quiser continuar acompanhando Solo Leveling, porque eu vou trazer mais coisa ainda. Se a gente tem aí no sábado o último episódio pra poder comentar sobre, e na semana que vem eu já trago mais histórias, tá? Vamos trazendo 2, 3 vídeos aí pra poder complementar essa história até onde a gente aguentar. Tamo junto demais, família, aquele forte abraço, beijo no coração, e eu vejo vocês na próxima. Solem, irmãos! Valeu!